E a gente já abre, é lógico, falando dessa goleada do Flamengo que não tomou conhecimento do Bolívar. 4 para o Flamengo, 0 para o Bolívar no Maracanã. Com menos de 1 minuto, o Flamengo já abriu o placar com o Gerson, Ayrton Lucas, Pedro, enfim, Flamengo 4-0. Muito boa noite para você, Bruno Prado. Bem-vindo ao Canelada da Jovem Pan. Era uma atuação dessas que o torcedor estava pedindo, né? Um Flamengo com vontade, um Flamengo partindo para cima do adversário. O Flamengo já tinha feito um bom jogo contra o Corinthians e hoje volta a repetir uma boa atuação, só que em noite de Copa Libertadores da América. Bruno Prado, boa noite. Boa noite, Pedro. Foi uma boa partida assim do Flamengo. Acho até que o 4-0 foi exagerado, mas o Flamengo foi eficiente, né? No primeiro tempo fez 3 gols. Quando estava 1-0, tomou um certo sufoco, né? O Bolívar mandou uma bola na trave, teve outra boa oportunidade. A bola na trave do Patito, um chute para fora do Da Costa, né? Do Francisco Da Costa. Mas o Flamengo aproveitou as chances que teve, fez 3-0 no primeiro tempo, que não era para tanto, e depois o segundo tempo foi um outro ritmo. O Bolívar até arriscou, o Bolívar tentou atacar para diminuir e abrir espaço para o Flamengo marcar um 4º gol. É uma vitória importante para o time trabalhar com um pouco mais de calma, de tranquilidade, né? Num ambiente mais leve, né? O Flamengo, é difícil o Flamengo ter paz, ter sossego, então consegue uma boa vitória contra o Corinthians. Acho até que jogou mais no sábado do que no jogo de hoje, mas hoje foi muito eficiente, aproveitando as oportunidades que teve. E o Cebolinha fez uma excelente partida, o gol com menos de 1 minuto é uma jogada individual dele, no meio de 3 jogadores, que ele consegue achar espaço e cruzar para o Gerson. E o Gerson também fez uma ótima partida, né, que é muito positivo, porque o Gerson teve problemas, né, teve um problema no rim, ficou fora, já não vinha jogando bem antes desse problema, e pelo segundo jogo seguido o Gerson muito bem, posicionado mais à direita, mas com liberdade de vir para o meio para circular. Então, para mim, esses dois, Cebolinha e Gerson, foram os grandes destaques da partida. Um Flamengo que conseguiu ser mais eficiente, né, nas oportunidades que teve, né? O Flamengo conseguiu 4 gols, o que é um defeito do time. Às vezes cria muito e não faz gol, né? E teve jogo que não criou nada. Mas dessa vez o Flamengo aproveitou muito bem as oportunidades. Foi um placar até grande, foi um placar bem elástico. Acho que um 3-0 explicaria melhor, mas o Flamengo aproveitou e pelo menos vai ter um pouco de paz. José Manuel de Barros soltou a voz aqui no microfone da Jovem Pan, narrou os 4 gols da goleada do Flamengo. José Manuel, muito boa noite, bem-vindo ao Canelada. Era uma atuação dessas que o torcedor já vinha pedindo, o torcedor que vinha cobrando o Tite. 4-0 Flamengo em noite de Copa Libertadores, Boa noite. Boa noite, Pedro. Olha, alguém vai ter que explicar como é que o Flamengo fez o papelão que fez lá contra o Palestino. O papelão que fez no segundo tempo contra o Milionários. A bolinha que ele jogou contra o Atlético Goianiense. Não vamos esquecer também, não. O Flamengo verdadeiro, e que tem obrigação de jogar, é o que jogou contra o Corinthians no sábado. Fez um jogo decente. Os jogadores do que o Flamengo tem, né? A maior folha salarial da América do Sul, né? O investimento que o Flamengo tem, ele tem obrigações a cumprir. Tem que entregar um mínimo. O cara vai num teatro, por exemplo, ele vai... dependendo se o preço é caro, você espera uma peça legal. Então, ele chega lá, não vê nada, o cara vai num jogo, fala assim, é o Flamengo, custa caro o ingresso, né? Mas é o Flamengo. E o torcedor, vou ver o Flamengo, que o Flamengo é um timão. Aí não entrega nada, alguém tem que dar uma explicação, né? E estava sem essa explicação. O Flamengo passou por um período terrível, né? Jogando muito abaixo, sem vontade, sem força, sem velocidade, pouca movimentação. Culminou com esse jogo do Palestino que foi emblemático, porque foi de uma falta de vontade até, né? Que, pelo amor de Deus. Agora, sábado, é o que o Flamengo tem que fazer. Ganhou bem do Corinthians. E hoje, ele cumpriu a obrigação dele. Foi muito bem. Merece elogios, né? Mas, acima de tudo, ele cumpriu a obrigação dele, né? E, assim, por que eles não fizeram isso nos jogos anteriores? Né? Estavam de má vontade, né? O que é? Estavam doentes? Algum problema de saúde? Não tem explicação. O que o Flamengo não estava jogando, né? Voltou ao normal. Esse é o Flamengo que o torcedor quer ver, né? O de sábado e o de hoje.
fez 4-0. Não foi um jogo simples, um jogo fácil, não. Primeiro tempo, ficou 3-0 pro Flamengo, um placar que não espelhou bem, né? Porque o Bolívar atacou bastante, mandou bola na trave, né? Exigiu defesa do Rossi, perdeu chance de gol, um gol incrível. Era pro Flamengo ganhar no primeiro tempo. Ao invés de 3-0, podia ter sido 4-2. O Flamengo mereceu a vitória, mas não 3-0. No segundo tempo, o Flamengo fez mais um e controlou o jogo, administrou. Bolívar teve assim, a coragem de atacar o Flamengo, de jogar no Maracanã, mas andou cometendo alguns erros muito graves no seu setor defensivo, né? E você sai para atacar o Flamengo no Maracanã, você se oferece também, né? E no contra-ataque, na nova fase do Gerson, Gerson outra vez fez uma grande partida, como o Bruno falou, né? O De La Cruz é chover no molhado, né? Ele joga bem todo jogo, né? Então, o Everton Cebolinha, primeiro tempo ótimo do Everton Cebolinha. Então, ele e o Gerson jogaram muito bem. Cebolinha, Gerson, De La Cruz fez muito bem. E o Alan, viu? O Alan, quando correu foi muito hoje junto ao Atlético Mineiro, todo mundo elogiou a contratação. Bela contratação. Mas ele chegou no Flamengo e nada. Mas ele está começando a jogar. E de novo hoje fez um bom jogo, o Alan. Correu muito hoje, o Alan, e esses dois destaques, também coloco aqui, né, esses dois destaques da equipe rubro-negra nessa goleada por 4-0, o Gerson e o Everton Cebolinha. 4 para o Mengão, 0 para o Bolívar. Muito boa noite para você, Fábio Piperno. É o Flamengo do Tite. Boa atuação contra o Corinthians, agora volta a repetir a dose na Libertadores da América. Precisava dessa vitória. Ontem a gente estava aqui fazendo o canelada, saiu o gol lá no jogo do Milionários, o Flamengo por alguns minutos é verdade, mas chegou a ser ali, mesmo por pouco tempo, o lanterna do grupo. Então estava precisando dessa vitória, estava precisando somar pontos e de uma atuação dessas diante do seu torcedor no Maracanã. Piperno, boa noite. Boa noite, Pedrinho, Bruno, Zamal. É o seguinte, o Flamengo vai se classificar com 10 pontos como segundo. E aí que morre o perigo, né? Para os dois lados. O Flamengo, que na próxima fase vai correr o risco de pegar um adversário bem mais forte. Da mesma forma que enfrentar o Flamengo nas oitavas é uma grande gelada para qualquer time que virar na frente, né? Já está indo aqui, mas o Bolívar não vai perder em casa para o Palestino, né? Não, é que o Flamengo pode pegar o Bolívar nas oitavas de novo. Pode, exatamente, pode acontecer de novo. Qualquer primeiro, né? Então, agora fica aquela expectativa, né? Eu, enfim, não vi o jogo agora, estava trabalhando no Palmeiras, mas acompanhava lá um minuto a minuto, e quando o Bolívar mandou a bola na trave, lá falei, opa, o jogo deve estar complicado aí. Mas em seguida o Flamengo fez o segundo, depois o terceiro, acabou deslanchando, e a escalação do Flamengo me surpreendeu, até pela necessidade. Eu imaginei que o Tite fosse começar com o Gabriel. Eu não escalaria o Gabigol, porque ele anda muito mal, mas até por enfim, ser o ídolo, né? Trazer aquela mística de definir muitos jogos importantes e tal. Eu imaginei que talvez o Tite fosse, na última hora lá e tal, avaliar a possibilidade de escalar o velho ídolo. Mas eu acho que a não escalação dele é um recado importante que o Tite, né, envia para o jogador. Né? Mas ele está muito fora de forma. Não, pois é. O Tite... Completamente. Depois, quando entrou bem fora do jogo de novo. De novo, né? Sábado também entrou assim eu acho que ele nem deveria entrar do jeito que estava. É que tem a questão de ganhar ritmo, né? Sim. Mas assim, ele está muito abaixo. Está muito fora de forma. Mas, José, então hoje eu acho que se justificaria, porque o jogo estava resolvido quando ele entrou. Mas contra o Corinthians, ele entrou ainda no momento, exatamente, né, em que o jogo ainda não estava definido. Eu acho que o Tite talvez tenha errado lá atrás. Hoje, com o jogo resolvido, aí sim, põe o Gabriel em campo para ele começar a ganhar um pouco de ritmo. E o Gabriel também tentar convencer não só o técnico, mas toda a torcida de que ele ainda é um jogador que pode ser útil ao Flamengo. O Flamengo é o segundo colocado do grupo, agora com 7 pontos, e decide na última rodada contra o Milionários. O Flamengo é a situação do Mengão na Libertadores. E ele tá chegando, hein? Rodrigo Viga, muito boa noite. Me falaram aqui no ponto, vai chegar grandão o Rodrigo Viga, hein? Vai chegar grandão. Será mesmo? Porque tava cornetando o Tite, tava cornetando esse time do Flamengo. E tá aí, uma atuação
acho que decente, boa contra o Corinthians, sim. E hoje o Flamengo foi bem também. Libertadores 4-0, um resultado e um desempenho que o torcedor estava pedindo. O Flamengo com mais vontade, Rodrigo Viga. Boa noite. Fala, Pedrão. Boa noite pra você, pro Bruno, pro Zé, pro querido Piperno. Tô sentindo que o Piperno já tá preocupado, né? Porque o Palmeiras deve se classificar em primeiro. Ele tá meio assustado em ter que pegar o Flamengo, talvez, eventualmente, né? Em segundo lugar, caso o Flamengo se classifique nessa posição, nessa condição. Mas é delírio isso aí? Você tá bem, tá com eu não posso deixar de ser o Rodrigo Viga. Pedir pro Raulzinho, grava aí. O Pedro, registra aí. Depois republica, posta onde quiser. Vou fazer um elogio coletivo hoje, hein? Opa! Que isso? A começar pelo técnico Tite. E aí eu entendo, viu, Piperno, que pelo que o Gabigol tem a oferecer ao Flamengo, hoje ele não tem a menor condição de ser titular do Flamengo. Se quer jogar um tempo inteiro. Ele tá para jogar alguns minutos ou em questões aí, momentos de eventualidade. Como foi a partida contra o Corinthians, quando o Pedro, que vive uma fase muito melhor do que a dele, indubitavelmente, precisou sair por conta de uma lesão e o Gabigol era a única alternativa, já que, para além do Gabigol, o Flamengo tem como opção ali, como referência, o Carlinhos, aquele mesmo Carlinhos que veio do Nova Iguaçu, outrora foi testado pelo técnico Tite como titular do jogo mais importante do campeonato contra o Palmeiras, jogando em São Paulo. Mas eu queria fazer um elogio ao técnico Tite, à coletividade do Flamengo e também a determinados jogadores, inclusive alguns que eu pego muito no pé. Cebolinha foi muito bem hoje. O Gerson, acho que está sendo escalado na posição que eu venho reivindicando há muito tempo. Hoje, gente, eu acho que para o Gerson jogar no meio de campo é um sacrifício para ele jogar também no meio de campo para o time. Mas naquela posição que eu venho falando há muito tempo, cujo dono estava de passagem, não seria eterno, o Luiz Araújo, eu acho que é a posição ideal para o Gerson, que jogou com vigor ou com vontade. Qual foi o grande mérito do Flamengo no jogo de hoje? Se impôs diante de um adversário muito mais fraco, muito mais frágil. E é isso que tem que ser o Flamengo quando joga com um time menor, mais fraco, de menor investimento. É assim que você ganha respeito, é assim que você ganha confiança, é assim que você ganha credibilidade. Isso tudo vale para fora e vale para dentro também. Você meter 4 no Bolívar, depois de todo esse turbilhão, cria um momento de autoconfiança maior, uma autocredibilidade maior. Você começa a acreditar mais que é possível. O Flamengo hoje preencheu aquele beabá, viu, Zé, Bruno, Piperno, Pedro, 20 espectadores internautas da Jovem Pan, aquele receituário de como se vencer um jogo. E ainda mais no futebol moderno, na era moderna. O Flamengo pressionou a tal da marcação alta, do primeiro ao último minuto, demonstrou gana, garra, vontade, tesão, não sentou em cima da bola, não sentou em cima do resultado, fez 2, estava em busca do terceiro, fez o terceiro, estava em busca do quarto, estava com 4-0 sobre o adversário, buscou o 5º, ia buscar o 6º, o 7º, o 8º, se fosse necessário. É assim que tem que ser o Flamengo diante de adversários como esse, jogando em casa no Maracanã, diante de quase 60 mil espectadores. Era isso que o Flamengo tinha que fazer e era isso que o torcedor queria. Não tem nada de Jorge Jesus, de volta 2019, nada disso. O que o torcedor do Flamengo quer é ver em campo um time com garra, com gana, com vontade, com ímpeto e se impondo diante do adversário. Diante de todos esses requisitos preenchidos, grava aí, viu, Pedrão? Nota 10 Flamengo hoje. É isso que eu estou ouvindo? Quer dizer que o Rodrigo Viga agora se rendeu ao Tite? Bruno Landi já tem até o corte para o YouTube. Rodrigo Viga finalmente se rende a Tite. Algo que vem desde a Copa do Mundo. Passou por 2 Copas, né? E agora finalmente se rendeu. É mais um titista. Entrou pro grupo, que ele me chamou de titista outro dia. Entrou pro grupo aí dos titistas Rodrigo Viga. Calma que é o Bolívar ainda. Ainda é o Bolívar. Precisamos ser mais testados e melhor testados. Com o Atlético Mineiro, contra o próprio Palmeiras do Piperno, que já está com medo, já está com receio de um cruzamento nas oitavas. E outros times bons que tem na Libertadores da América. Agradeço a freguesia. Calma. E ontem calma que o que é teu tá guardado, Piperno. Calma que o que é teu tá guardado, tá? E ontem aqui no Canelado a gente estava passando os terceiros colocados de cada grupo e o Flamengo... terceiro colocado até então, pelo menos no dia de ontem, né? No grupo E, e o Vampeta já ficou preocupado, né? Porque os terceiros vão enfrentar agora
no playoff da Sul-Americana, os segundos colocados, que aí pode ser a situação do Corinthians, enfim. Mas o Vitória tá sabe fora, como é que né, é? Pedro? Fala para ele que o Vitória tá fora, então não tem esse risco, né? É verdade, é verdade. José Manuel de Barros, hein? Até o Rodrigo Viga se rendeu ao Tite. Tá encantado agora com o futebol do Flamengo. Mas você disse, né, Zé, que o resultado foi um pouco mais elástico do que deveria ter sido. Talvez a nossa análise esteja sendo resultadista, José Manuel, ou não? Recortes no primeiro tempo. No primeiro tempo, do primeiro minuto, quando o Flamengo fez 1-0, até o segundo gol, aos 38, foi um jogo de trocação. Não foi um jogo de domínio do Flamengo, né, Viga? O Flamengo, ele deixou o Bolívar incomodar muito. O Bolívar meteu bola na trave, criou oportunidades. O Flamengo ia, o Bolívar... Ou seja, você imagina Flamengo e Bolívar no Maracanã, você falar que o Flamengo está jogando bem, o adversário não pode chegar. Ele tem que dominar esse adversário, sendo o Bolívar. Você tem que dominar completamente. E não foi pau a pau. Foi um jogo de trocação até o segundo gol do Flamengo. Aí o Flamengo, eu até dizia para o Bruno, esse é o jogo que o Flamengo vai ter que fazer uma coisa que não vem fazendo ultimamente. Vai ter que ter um bom aproveitamento. Ele está criando chance, não está fazendo, ele precisa fazer os gols. Porque ele está dando muita oportunidade para o Bolívar chegar. Né? E eu não sei um gol do Bolívar, de repente, que vai trazer, né? O estrago que vai fazer no emocional do time. Né? Mas o Flamengo fez o segundo gol. E a partir daí mudou um pouco, né? Veio o terceiro gol. E no segundo tempo, o Flamengo também, já logo no começo, fez o gol do Pedro e foi administrar a vitória daí para frente, né? Segundo tempo, voltou com o Bolívar vindo para cima. Mas aí foi naquela que o César Sampaio falava, o pega-ratão, né? Chama o cara que nós vamos no pega-ratão aí. E o Flamengo fez mais um gol. Mas aí, do primeiro gol até o segundo gol do Flamengo, que eu acho que aí ele mais ou menos encaminhou a vitória, foi um jogo de trocação no Maracanã. E aí, não sei se tá certo isso. Né? É o Bolívar, cara. E parecia Flamengo e River, sei lá, parece que o Flamengo estava encarando uma potência do futebol sul-americano. O Bolívar é um time bom, não é ruim, não. Ele não tem altitude só atualmente, não. Ele faz bons jogos, tem jogadores ali que incomodam bastante, né? Mas, no todo, depois dos 90 minutos com 4-0, não tem o que discutir. Sim. O Viga tinha razão quando criticava e tem razão quando elogia agora. Se vai mal, você fala que foi mal. Quando vai bem, tem que falar que foi bem, né? Tem gente até que acha que eu sou vascaíno, viu, meu caro Zé Manuel? Tamanha a pegada, aquela mordida que eu dou nos calcanhares do Flamengo. Agora, você tocou num ponto muito importante, viu, Zé? Realmente foi um momento de trocação. Até o Bolívar meteu uma bola na trave, né? Dando aquele susto na torcida do Flamengo, já pensando, nossa, lá vem de novo, aquele sofrimento, faz gol. E lá atrás é aquele Deus nos acuda. A bola aérea ainda continua sendo um grande problema do sistema defensivo do Flamengo. Mas aí eu acho que o Flamengo conseguiu, ainda dentro do primeiro tempo, viu, Zé Manuel, entender que era um time que estava muito alongado, estava muito espaçado. O futebol moderno hoje não permite isso, gente. Hoje em dia você tem que ter, além dessa rotatividade, dessa intensidade, você tem que jogar aproximado. Aí a gente volta lá em 2019, aquele Flamengo que fez sucesso quando jogava em 30, 40 metros de gramado. Parecia que o Flamengo corria uma barbaridade, ele produzia demais, parecia que corria uma barbaridade. Mas você conversava com os jogadores e diziam, não, a gente está correndo certo, no espaço certo, ocupando o espaço de maneira correta. Eis que o Flamengo, no jogo de hoje, nesse momento de trocação, entendeu que precisava se compactar mais, aproximar, como dizem os outros, as linhas, e aí conseguiu se impor diante de um adversário muito mais fraco, porém não é a baba do cachorro cansado. É um time razoável que tem altitude ainda, acho, como camisa 10 e alguns bons valores. Agora, o Flamengo ainda precisa ser melhor testado, porque os últimos dois adversários foram faca e queijo na mão do Flamengo, né? O Corinthians e o Bolívar. Ainda continuo querendo ver o Flamengo sendo acossado, às vezes colocado nas cordas, para saber qual vai ser o poder de resposta, de reação desse rubro-negro, que para mim hoje foi muito bem. Destaque, inclusive, para a inteligência, não é artificial não, é real. Ele gosta muito da matemática, da ciência. A inteligência real do Tite. Por quê? Porque ele está entendendo que os jogadores têm que jogar nas posições onde eles se sentem à vontade. Não adianta inventar. O De La Cruz é segundo homem. E onde é que eu vou botar o Gerson? Bota o Gerson mais pra frente. O Arrascaeta joga como terceiro homem. Beleza. O Cebolinha joga como ponta aberto pela esquerda. O Pedro como homem de referência. O Alan, que voou na partida de hoje, acho que foi a melhor jogo dele com a camisa do Flamengo, também joga ali parado, posicional, em frente ao sistema defensivo. E o Varela, o Piperno, tem alguém que cruza bem lá no Palestra?
Vê se vem dar uma aula pro Varela, porque a cada 20 cruzamentos, acho que 21 são errados, viu, Pipiano? Olha, eu acho que do ponto de vista estatístico é provável que você tenha alguma razão. Então, mas aí que tá o negócio, né, Viga? Impressionante como tem lateral cruzando mal no futebol brasileiro. Parece que ninguém mais treina isso. Bom, a galera não treina mais cobrança de falta, imagina querer que eles treinem esse tipo de cruzamento, né? Eu lamento muito. E a gente está falando desse Flamengo hoje, é claro, é festa, é goleada, é 4-0, até o Viga está elogiando o Flamengo, geralmente não elogia aqui no programa. Tem que fazer essa pontuação aqui. Grava aí. Mas Viga, Bruno, Zé, Piperno, o Flamengo, num grupo com Bolívar, Milionários e Palestino, o Flamengo não deveria chegar na 5ª rodada da Libertadores numa situação dessas. Peringando aí, numa dessas podia até cair fora. Não, o Flamengo já tinha que chegar numa situação dessas classificado, penso eu. Por mais que tenha altitude, claro, tudo que tenha sido destacado. O Flamengo vacilou contra o Milionários, vencia por 1-0, com um jogador a mais, cede um empate. Flamengo que vacilou contra o Palestino. Flamengo que hoje joga bem, também, mas não deveria ser assim, né? O Flamengo deveria passando nesse grupo, voando. Não ganhou nenhuma fora também na Libertadores, com Alcas, Nublense e era o Racing, que era um time bom. Não ganhou nenhuma fora, esse ano de novo. De resultado, o resultado que está fazendo a diferença, que vai tirar o Flamengo do primeiro lugar, é o jogo do Palestino. Que aí eu não estou falando de desempenho, de resultado. O resultado muito fora da curva do Flamengo no ano até agora é esse, o Palestino. Até o empate em Bogotá poderia vencer? Poderia, mas ok. Aí tô indo bem assim, esse não podia acontecer, o Palestino. Esse foi o jogo de resultado, não de desempenho, que foi muito fora. Tinha necessidade da vitória, sim, né? E hoje o Flamengo conseguiu se impor e foi uma boa vitória. Eu acho que o time do Bolívar é melhor que o do Corinthians, mano. Coletivamente, sem a menor dúvida. Individualmente, o Corinthians tem mais jogadores, mas coletivamente, hoje pegou um time melhor que o de sábado, o Flamengo. E conseguiu fazer 4 gols. Contra o Corinthians fez 2. Conseguiu aproveitar muito bem. Uma coisa que eu acho muito boa, no terceiro gol do Flamengo, foi uma pressão do De La Cruz no jogador Bolívar. E o Flamengo às vezes tem dificuldade de pressionar, ele até tenta marcar alto quase sempre, mas ele não consegue roubar a bola. Ele fica aberto e acaba tomando contra-ataque, ou contra-ataque não, mas o adversário passa da primeira pressão, tem um campo enorme ali para percorrer. E o De La Cruz, naquele lance, ser árbitro brasileiro da falta. Ele não toca na bola mesmo. Ele tem um contato corpo a corpo com o jogador do Bolívar, o cara se enrola e a bola sobra ali para o Pedro dá o passe para o Cebolinha. Se é o VAR brasileiro, e o árbitro chegou a olhar no VAR, daria falta, porque aqui joga-se um esporte de contato que não pode ter contato, segundo a arbitragem brasileira. Já falei aqui, eu confesso que se eu fosse um árbitro, meu jogo teria 5 faltas. Um jogo vai. E isso, eu ando bem irritado com isso. Acho que tem que interferir menos possível. É melhor deixar de marcar uma falta do que marcar uma coisa, um contato e dar falta. É melhor, essa aqui passou, podia ser falta. Tudo bem, vamos embora. Vamos dar dinâmica para esse jogo. Que o jogo para demais, é muita conversa, é muita picuinha, é muita faltinha. Eu achei ótimo que o VAR e o árbitro não anularam o terceiro gol do Flamengo. Mas eu não tenho dúvida que se fosse no Campeonato Brasileiro, anulariam. É um esporte de contato. E aqui é um esporte de contato que é proibido ter contato.